Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro esclarecimento: o verbo odiar aqui não deve ser entendido no seu primeiro significado óbvio. É claro que não devemos odiar a ninguém. É que a língua que falava Jesus é uma língua pobre, era uma língua pobre e não havia verbos intermediários entre amor e ódio. Nós poderíamos traduzir: se alguém dá preferência a essas outras pessoas, que sejam a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e não a Jesus, não é digno de Jesus. Com outras palavras ainda, a preferência absoluta e única a Jesus. Nenhum profeta no Antigo Testamento jamais se pronunciou longínquamente como Jesus acaba de se pronunciar. Jamais estas palavras foram pronunciadas por um Isaías, por um Jeremias ou por um Ezequiel. Somente aquele que tinha a consciência de ser a exegese de Deus, a demonstração de Deus, o rosto visível de Deus, poderia exigir isto de nós e exige de todos nós, não apenas do passado, não apenas em épocas já distantes, mas até mesmo na atualidade e na modernidade. Se alguém quer ser cristão, não adianta uma certidão de batismo, não adianta uma prática dominical de missas, não adianta alguma oração durante o dia. É preciso que esta pessoa coloque Jesus como primeiro referencial e primeira preferência da sua existência. E isto não teoricamente, no dia a dia. E como? Oferecendo a ele as primícias do dia, oferecendo a ele a metade do dia, oferecendo a ele o final do dia. Repito, concretamente, Jesus tem que ser o nosso ponto principal de referência e, sobretudo, tratando de viver na sua presença, vivendo o evangelho de cada dia e mergulhados na sua pessoa. Afinal de contas, não nos tornamos membros dele pelo batismo, isto nada mais é do que viver em Cristo, ou esforçar-se por viver em Cristo, como afirmava São Paulo de si mesmo e como ele desejava que outros também vivessem. Viver em Cristo significa viver a existência concreta do dia a dia com a preferência única, ímpar, em Jesus, no seu Evangelho e nos compromissos que cada um de nós tem para com Ele. Como é difícil ser discípulo de Jesus. Quantos de nós nos iludimos e, na verdade, não somos discípulos de Jesus, pelo menos do modo como desejaria Ele, porque não o colocamos diariamente acima de todas as outras nossas preferências. Batamos no nosso peito, aceitemos a nossa condição, a nossa fragilidade e a nossa miséria e peçamos a Jesus que se compadeça de nós e nos dê hoje e daqui para adiante a graça de começarmos a tê-lo no primeiro lugar da nossa vida
de cada dia, dando-lhe a importância que ele merece. Mas isto, repito, concretamente, visivelmente e não teoricamente.